Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, olá, muito boa noite, boa tarde, boa noite. Nos encontramos aqui no canal 14, canal digital da NET em Farroupilha e também ao vivo pelo Facebook da TV Cidade. TV Cidade Farroupilha, você tem a oportunidade de nos acompanhar, porque começamos a partir de agora ao vivo o programa Cidade Aberta, edição desta quarta-feira, hoje dia 28 de dezembro, o ano de 2016 caminha para os seus últimos dias. Estamos na quarta-feira, já no sábado à noite, nós estaremos brindando, celebrando a chegada do novo ano, promovendo a ceia, enfim, todo aquele momento especial. Enquanto o novo ano não chega, vamos aproveitando, vivendo intensamente o ano que ora está findando. O programa Cidade Aberta começa com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, do restaurante Stefenon, muito mais do que um restaurante, uma verdadeira gastronomia à sua espera, e também do Clube Parque das Águas em Farroupilha, o lugar para ser feliz nesse verão, com todo esse calorão, nada melhor do que o Clube Parque das Águas. Telefone 3268-1655. Uma quarta-feira aqui em Farroupilha, marcada com uma característica até de inverno, não pela temperatura, mas o céu cinzento, alguns momentos também com um nevoeiro, inclusive aqui no centro da cidade, tivemos pancadas de chuvas fracas, esparsas ao longo do dia de hoje, e a temperatura nesse momento em 22 graus aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, estúdios da nossa TV Cidade. O tempo não deverá firmar nas próximas horas e a noite, madrugada, deve ainda ser marcada pela instabilidade. Aquele calorão do dia de Natal, do domingo de Natal e da segunda-feira, pelo menos hoje, acabou não se repetindo. Mas para quem está aqui em Farroupilha, hoje um dia um pouco parecido com o inverno, não na temperatura, mas no comportamento, ademais do clima, muito parecido com o inverno. O programa Cidade Aberta de hoje recebe aqui nos estúdios da nossa emissora o comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, o Sargento Schiavon. Pois é, nós estamos nos aproximando agora das festas de final de ano, já tivemos o Natal, teremos pela frente então o período da virada do ano. Muitas pessoas estão também no período de férias, outras estarão ingressando o período de descanso, de férias, ou seja, é uma data muito propícia para muito movimento acima do normal, em alguns horários e também em alguns dias nas rodovias estaduais. E aqui em Farroupilha nós temos duas rodovias que passam pela nossa cidade, a RS 122 e também a RSC 453. Então, mais veículos nas rodovias, trânsito acima, com volume acima do normal. Também é uma época em que a gente tem um número, lamentavelmente, o número de acidentes e trânsito subindo. E é sobre esse assunto, entre outros, que nós vamos conversar no dia de hoje, com a presença do comandante da Polícia Rodoviária Estadual em Farroupilha, o Sargento Schiavon. Também nós vamos conhecer a nova legislação. Cuidado, hein? Olha, agora as multas aumentaram, não é desse mês, mas algumas semanas, se não me falha a memória, foi no mês de novembro, tivemos a correção das multas, então, dos valores das multas. Agora, infrações de trânsito vão arder no bolso do condutor. Inicialmente, quero agradecer pela presença, Sargento Schiavon. Obrigado por ter aceito o convite e estar conosco ao vivo aqui na TV Cidade. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite a todos, toda a comunidade de Farroupilha e região que nos acompanha através da TV Cidade. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e repassarmos algumas informações que entendemos nós que seja de interesse geral da interesse comunidade. Público, né? Interesse Com público. certeza. Bom, espera-se muito movimento agora, a partir de quinta, sexta-feira e até sábado, nas rodovias estaduais que passam aqui por Farroupilha, com as pessoas indo para a virada do ano, para o seu período de férias e descanso também. Como está trabalhando a Polícia Rodoviária Estadual nesse sentido, Sargento Schiavon? Com certeza, o nosso planejamento ele já vem sendo programado há algum tempo já, tendo em vista que, com certeza, essa semana vai ser uma das semanas de maior fluxo de veículos
principalmente na RSC 453, que é a rodovia que nos permite que acessamos o litoral norte gaúcho. A rodovia Euclides Triques, né? Euclides Triques, exatamente. Então nós, a Polícia Rodoviária, participando juntamente com toda a Brigada Militar, foi feito o lançamento no último dia 18, no sábado, da 47ª Operação Golfinho, e como é comum, como participamos de todas as outras, nessa também, o Comando Rodoviário, ele participa também. Nós montamos 2 bases fixas ao decorrer da Rota do Sol, então no quilômetro 252, da 453, e mais próximo do litoral, no quilômetro 39 da IRS 486, que é uma nova denominação, mas a rodovia é a mesma. Até vamos colocar como referência próximo aqui estão esses postos móveis, então, da Polícia Rodoviária Estadual. Na 453, então, no quilômetro 252, é no famoso posto do Avestruz, que a comunidade em geral conhece. É Lajeado, não? É mais adiante, dá uns 70 quilômetros, mais ou menos, 60 quilômetros adiante de Lajeado Grande. Ou seja, quase na descida da Rota do Sol. Quase na descida. E a outra é em Terra de Areia, já eles são bases, são postos fixos que tem ali, mas as guarnições, elas não permanecerão em tempo integral, elas farão patrulhamentos itinerantes, enfim, que nós queremos alertar a comunidade e é que vai haver a fiscalização, então que respeitem o limite de velocidade. Principalmente por ser ele um dos principais causadores de acidentes, então vai ser uma coisa que vai ser trabalhado muito, o controle de velocidade. Então, desde logo nós adiantamos que haverão alguns postos de fiscalização e nós também, especificamente do pelotão rodoviário de Farroupilha, estamos recebendo todos os finais de semana, já iniciamos no início de dezembro, já se iniciou isso, e vai permanecer até o decorrer de todo o veraneio, até início de março, um reforço, todos os finais de semana, de uma guarnição de pelotões do interior do estado, que vem para reforçar essa área de Caxias do Sul em diante até Lajeado Grande, da RSC 453. Ou seja, esse trecho que vai para a praia, para o litoral. Exatamente. Porque entendemos nós que o fluxo deve aumentar de forma significativa, assim, esperamos um fluxo muito grande, como já tivemos no final de semana passado. Será que mais no Natal ou mais no Ano Novo? Talvez mais agora na virada do ano, né? Nós trabalhamos bastante com dados estatísticos e nos últimos anos tem ocorrido assim uma leve tendência para mais para o final de ano, mas não é um percentual tão elevado. Então nós entendemos. São volumes parecidos. Parecidos, então se espera em torno de 60 mil veículos deslocando sentido litoral para o feriado agora para a festa de final de ano. Final de ano, certo. Ou seja, em torno de 60 mil veículos entre o final da tarde da quinta-feira até o sábado pela manhã, sábado à tarde, deve transitar pela Rota do Sol. Essa é a projeção? Provavelmente o final da tarde, início de noite de quinta-feira e mais tardar o meio da tarde de sábado deve ser essa, é o que nós aguardamos para esse movimento. Então nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade também para reforçar alguns lembretes antes de se tomar a estrada, ter aquele cuidado, fazer aquela revisão no veículo, se planejar a viagem. Então esses cuidados com o veículo vai desde sistema de iluminação, limpador de para-brisa também é um acessório que às vezes a pessoa esquece, mas que é de fundamental importância. Os líquidos, enfim, óleo de motor, óleo de fluido de freio, para que não venha a ter um problema no deslocamento. Seja feito um planejamento, vendo o itinerário, antecipando a viagem, prevendo possíveis congestionamentos principalmente ao final da tarde dos dias que antecedem as festas de finais de ano. Também sempre se programar para, se a viagem durar mais do que 3 horas, prever um momento de descanso para a pessoa descer do veículo, até para a própria circulação dela. Então é de fundamental importância que se faça esse planejamento antes de se iniciar a viagem. Claro. E no decorrer dela, então, que se observe as regras de trânsito. Então, principalmente obedecendo o limite de velocidade, ultrapassagem somente em locais permitidos,
Quanto ao uso de bebidas alcoólicas, Não então combina. isso Não, definitivamente, até nós vamos abordar num momento posterior, mas chega a quase R$3.000 a multa por embriaguez ao volante, e a suspensão também do direito de dirigir. Então, assim, pelo período de 1 ano, né? De 1 ano. É isso. Se for reincidente, ele pode ser prorrogado até por 2 anos, 2 anos. A pessoa sendo reincidente. Certo. Então, são cuidados que nós devemos ter para que nós não abreviarmos as nossas festas de finais de ano, e também não fazermos com que ninguém perca as festas agora de final de ano. Pelas estatísticas da PRF Farroupilha, Sargento Esquiavon, quais seriam os horários de pico ou os horários que vocês projetam que haja mais movimento nas rodovias agora ou na Rota do Sol, indo ao litoral agora para a virada do ano? Nós entendemos que seja a RSC 453, sim, a Rota do Sol, porque a 122 até pelo contrário, ela tende a diminuir o fluxo nesse período, porque é uma rodovia onde é feito o escoamento da produção. Então, uma tendência que nesse final de semana, né, mais semana que vem também, que tenhamos um fluxo reduzido. Ao contrário disso, a RSC 453 ela deve aumentar e muito. Entendemos nós que a sexta tarde, início da noite de sexta, também deve ser o horário mais crítico. Bem como, no sentido inverso, é o final da tarde de domingo. Do dia 1º. Do dia 1º. Entendemos também que talvez não haja um grande fluxo, tendo em vista que as pessoas, muitas delas, elas aliam as festas de finais de ano com um período de férias. Então, a tendência é que não retorne o mesmo número de veículos que desloca para o litoral, a tendência é que não seja o mesmo número que retorne. Mas que o horário de pico também deve se estender ali por 17 horas a 23 horas do domingo. Do domingo. Dia 1º. Ou seja, a recomendação que fica para quem for viajar, então, quem puder antecipar a ida e não deixar para a sexta à tarde no final do dia, excelente. Bem como o retorno do litoral, quem puder vir, por exemplo, na segunda-feira pela manhã bem cedo, tende a fugir um pouco de possíveis congestionamentos, é isso? Com certeza. As pessoas que não tiverem um compromisso, trabalho, enfim, não tiverem nenhum compromisso que puderem retardar o retorno deles para a segunda-feira de manhã, com certeza vão fazer uma viagem bem mais tranquila. Bem mais tranquila, mais fácil, né? Certo. Bom, e com relação às operações, às blitz, a Polícia Rodoviária Estadual vai estar intensificando nesse período também? Sim, com certeza. Como nós, talvez a principal preocupação nossa é com a defesa da vida do condutor e de todos os usuários da rodovia. Então, nada mais correto do que seja intensificado, principalmente nesse período de grande fluxo, né, de grande movimento. Ao contrário do que a comunidade em geral folga nesses períodos, nós trabalhamos redobrado, buscando sim um número menor de infrações de trânsito, porque é da infração de trânsito que ocorre o acidente. Então, nós temos uma máxima dentro da polícia. Acidente sempre nasce de uma infração de trânsito? Geralmente. Nós temos digamos, um jargão dentro da polícia rodoviária de que todo acidente ele é fruto de uma infração de trânsito mal sucedida. Ele se inicia, na grande maioria das vezes, se inicia por uma infração de trânsito e que ele não é bem sucedido nessa infração e acaba se envolvendo num acidente, às vezes um acidente leve, mas muitas vezes um acidente de proporções bem desagradáveis, bem sérias. Certo. Os mecanismos que vocês estarão utilizando para a realização das blitz e do monitoramento, a fiscalização eletrônica, quais vocês estarão implantando? Nós temos o controlador eletrônico de velocidade, temos o etilômetro, que é o bafômetro, popularmente bafômetro. Como bafômetro, que é para verificar se o condutor ingeriu algum tipo de bebida alcoólica. E abordagem de rotina, fiscalizando documentação, fiscalizando situação do veículo, coibindo também o furto, o roubo de veículo, pessoas foragidas, enfim. Aquela busca, aquela abordagem, digamos, do nosso dia a dia de rotina. O que vai ser intensificado, sim, serão os pontos haverá com certeza mais do que um ponto de barreira, onde serão feitas essas abordagens.
Basicamente isso. Fica por aí, né? Com certeza. Bom, Sargento Esquiavão, permaneça conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Nós vamos agora para o nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida, então, a gente volta com a continuidade do programa Cidade Aberta aqui no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Fiquem ligados, a gente volta já já. Nessas férias eu quero muita curtição, alegria com os amigos e toda a família. Descontrair, brincar e aproveitar, voltar a ser criança, desfrutar o calor, sentir a emoção, tudo em um só lugar. Parque das Águas é sol, alegria e muita diversão. Parque das Águas, o melhor lugar para ser feliz no verão. O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha a completa linha de medicamentos. Círculo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Auto Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você